Líderes em Ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. Existem alguns temas que, devido à relevância, nós precisamos revisitar. Nós vamos, inclusive, falar hoje sobre feedbacks construtivos. Se vocês voltarem em edições anteriores do quadro Líderes em Ação, vocês encontrarão essa abordagem. Mas eu preciso trazer novamente à tona, visto que eu percebo nas organizações. Os líderes têm dois grandes desafios quando nós falamos dessa temática. Primeiro, o tempo. O tempo eu sei que não favorece muito, são muitas demandas, muitas situações acontecendo e não encontro espaço para esse feedback acontecer. Outro grande problema é que quando o feedback ele é feito, acabam realizando de uma maneira incorreta, errônea, e que muitas vezes geram problemas em vez de soluções. Então, líderes, nesse momento eu vou trazer para vocês qual que é a estrutura adequada de um feedback. Lembrando que feedback por feedback ele não gera resultado, então nós não vamos fazer uma correção pela correção, e nem um elogio somente por obrigação. Se nós formos elogiar é de uma maneira intencional, para que aquele colaborador tenha clareza do que ele está fazendo corretamente e que ele precisa manter aquele mesmo posicionamento. Quando nós tratamos de questões que precisam ser melhoradas, nós vamos dar clareza para o colaborador para que ele tenha a chance de melhorar com o nosso direcionamento. Eu percebo também uma dificuldade dentro do feedback em relação à liderança de citar o que está acontecendo sem dar um caminho do que deve ser feito. E às vezes os próprios colaboradores não sabem como fazer, muitas vezes nem é por mal, mas sem saber como fazer, acabam repetindo aquilo que não está adequado. Então é muito importante vocês se organizarem em relação ao tempo, dedicarem um tempo para essa ação acontecer, que é o feedback, mas de uma maneira estruturada. E talvez vocês pensem, Juliane, mas como que esse estruturado acontece? Primeiro que eu posso dizer aqui para vocês é anotem, registrem tudo que vocês vão vendo acontecer, porque o feedback ele não é focado na pessoa, ele é focado na situação, o que aconteceu e o que esse colaborador fez diante daquela ação. E quando a gente pensa aí, porque o positivo, o elogio é até mais fácil, o grande desafio é pontuar alguém de algo que ele está caminhando de uma maneira errada. Porque as pessoas elas vão muitas vezes resistir, não vão concordar, talvez vão continuar naquele erro, ou muitas vezes se opor a esse líder. Então por isso que os líderes muitas vezes acabam tendo receio. Sejam líderes que estão começando nessa jornada da liderança, tanto líderes que já estão há muito tempo à frente de equipes. Então eu percebo isso muito claro em ambas situações. Então primeiro anotem as situações, o que aconteceu, como o colaborador agiu, a data, horário, o máximo de informações de uma maneira resumida, não precisa ser muito detalhado. Somente para que isso sirva de base para quando vocês forem realizar esse feedback com o colaborador. A partir daí, vocês vão chamá-lo e vão dar clareza com essa base, com essa estrutura, trazendo à tona a situação que aconteceu e pode até dizer quando, para ficar mais fácil para o colaborador lembrar, inclusive não fazendo muito após do ocorrido, porque é normal que ele esqueça. Então deixa passar ali pouco tempo, já dá esse feedback para o colaborador. Então cite a situação, a data que ocorreu, como ele agiu. Então é muito importante que vocês digam para ele como foi esse comportamento dele apresentado, qual resultado gerou diante disso, ou seja, qual foi o impacto desse mau comportamento e o que vocês esperam da próxima vez. Então vocês podem pensar de repente numa situação em que um colaborador ele tem tido muita dificuldade de seguir um processo de trabalho. Existem algumas etapas e ele muitas vezes pula algumas etapas, se esquecendo de algumas muito importantes. Então vocês podem falar, por exemplo, Carlos, tenho percebido que você tem tido muita dificuldade em seguir o processo de trabalho. Então eu percebi que todas aquelas etapas que nós já definimos juntos, você tem pulado. E eu percebo que ocorre um esquecimento. Não sei se foi a falta de marcar ou porque muitas vezes você acredita que vai lembrar no momento da realização, mas no final isso acaba impactando inclusive em outros setores. Aí vocês já vão dizer o quê? Já disseram, inclusive a ação, a situação, como eles agiram, e aí já vão falar do impacto. Isso acaba impactando inclusive nos próprios colaboradores de outras áreas, que no final não conseguem entregar um trabalho com excelência, com qualidade para os nossos clientes. Então pense em alguma situação, por exemplo, que isso pode acabar impactando. E no final, vocês falam o que vocês esperam. Então a partir de hoje, nós vamos seguir as etapas de uma maneira muito clara, detalhada. Inclusive algumas etapas estarei próximo a você para acompanhar. E aí eu vou perceber se essas etapas foram realmente realizadas. E o resultado disso vai ser a entrega final ao cliente. A gente vai poder perceber o quanto isso mudou. Então o que vocês fizeram aqui? Nada mais, nada menos de contar a situação, o que ocorreu,
como esse colaborador agiu, como isso impactou negativamente o que é esperado dele da próxima vez. Então, não é difícil, o que precisa é de treino, é preciso prática. E a partir disso, vocês terão mais facilidade para lidar com resistências, pessoas talvez que não vão concordar, pessoas que talvez só vão ouvir, outras pessoas que vão concordar, vão ouvir e vão se propor a melhorar. O resultado dessa conversa pode ser de formas muito diferentes, mas vocês com preparo conseguem conduzir para a melhor maneira. Quando nós falamos isso de uma forma clara, objetiva e ao mesmo tempo com clareza, né, de uma maneira assertiva, a tendência é que as pessoas elas estejam prontas e mais aptas a aceitar aquilo que nós estamos falando, sem deixar a firmeza. Então, a assertividade, ela compreende o que? Essa clareza, essa objetividade, mas também a firmeza necessária para que ele entenda a necessidade de melhoria desse comportamento. Então, líderes, o meu convite é que vocês pratiquem. Façam isso com frequência, seja no feedback mais informal, quanto no feedback formal, com horário marcado, numa sala reservada, porque é dessa forma que vocês vão conduzir melhor as equipes, eles terão clareza que vocês estão acompanhando e que isso precisa ser melhorado. Porque lá no final, se numa somatória de ações isso não melhorar, vocês poderão tomar algumas decisões, inclusive, maiores e mais desafiadoras, mas com base naquilo que vocês já fizeram anteriormente como tratativa. Então eu tenho certeza que fazendo dessa forma os resultados serão muito maiores. Bom trabalho para vocês. Líderes em Ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Sistema FAESP, Senar, São Paulo e sindicatos rurais. Plante, cultive e colha a paz. PPA, conforto com segurança. Telecontron, o melhor software em gestão de pós-venda do Brasil. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra já sua conta. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Colégio Cristo Rei, o aprendizado que faz brilhar. Life Empresas, com a sua empresa sempre. CIM Corretora de Seguros, seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Pierucci Studio, produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contábil. Escolha o que faz você agir. Escolha Unimar. Inscreva-se em unimar.br. New Móveis Planejados, Marília.